Nossa convidada é a psicóloga Aline Ascioli, que vem para falar de um tema bem específico, mães atípicas, né? A gente conheceu esse termo recentemente, até porque ele foi criado recentemente, né, Aline? Bom dia, tudo bem? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, falando em específico no mês das mães sobre isso. E no mês passado a gente teve aí o mês de conscientização do autismo, então casa bastante com a situação. Muito bem, mãe atípica é mãe de autista também, né? Também, isso Não aí. só deles, mas, né? Também deles. Também deles. Bom, ser mãe já é por si só um desafio, né? A Aline disse para mim que ela ainda não tem filho, mas trabalhando com psicologia, ela sabe muito bem quem tem filho, quem não tem filho, a diferença que é. Ser uma mãe atípica é um desafio maior ainda? É um desafio maior. Ali na clínica, a gente tem uma equipe que trabalha com isso. A gente precisa ter um olhar atento, não só para a nossa criança, mas também para esses familiares, respeitando as dificuldades e os desafios que cada família vai enfrentar. Qual é a maior diferença, digamos, mãe atípica e as outras mães? Na verdade, quando a gente fala de crianças com algum desafio no neurodesenvolvimento, é sempre muito doloroso a gente apontar para essa mãe uma dificuldade desse filho. Então, as mães atípicas, elas acabam necessitando de um suporte emocional maior para lidar com essas situações adversas, independente da necessidade da criança. Quando você fala em suporte emocional, do que exatamente você está falando, Aline? Ela precisa ter uma rede de apoio familiar e é necessário também que a equipe clínica que atenda essa criança ofereça suporte para essa mãe, ofereça espaço para que essa mãe seja acolhida. No geral, quando começa o atendimento para uma criança que tem alguma dificuldade dessa natureza, as mães já vão sendo encaminhadas ou, de repente, existem mães aí que estão ainda enfrentando sozinhas essas dificuldades? A gente recebe por diversos canais, né? Muitas vezes já orientados pelo neuropediatra ou pelo pediatra que sinalizam uma dificuldade. E outras vezes, essas mães percebem que existe algum desafio. E aí, dentro desse neurodesenvolvimento, que essa criança ainda não está falando, que ela está com dificuldade em sustentar o contato visual, coisas nesse sentido, ou algum atraso motor, e elas procuram uma clínica. Então, a gente realiza a anamnese, entende a dificuldade dessa criança e, posteriormente, inicia o processo avaliativo. Atendendo a criança, acaba auxiliando essas mães. Com certeza, com certeza. E as mães, a que elas precisariam ficar atentas nesse sentido? É muito específico, assim, né? No caso de crianças com autismo, digamos assim, a gente precisa estar atento a atraso de fala, atraso no contato visual, dificuldade na interação social. Falando de uma maneira mais ampla, atrasos motores. Então, tá muito atento e procurar ajuda, que seja do pediatra, do neuropediatra, que tire as dúvidas para que o processo de estimulação aconteça sempre o quanto antes. Muito bem. E para o apoio a esta mãe? Então, para o apoio, eu acho que a mãe cuida tanto e muitas vezes ela não se permite ser cuidada, né? Ela ela se sente culpada por sentir essa necessidade de ser cuidada. E essa mãe precisa ser olhada, precisa de auxílio de uma equipe psicológica que vai dar suporte para essa família. Precisa do olhar também desse esposo, para que esse esposo seja parceiro, para que esse casal seja unido diante dessas dificuldades. Então, ela precisa ser acolhida tanto pela rede de apoio, quanto por uma equipe psicológica, quando isso é necessário de fato. Porque é mais difícil realmente ser mãe nessa condição de mãe atípica. Com certeza, com certeza. É mais desafiador. Mais desafiador. E é também, digamos assim, mais longo esse caminho, porque a independência dessa criança vai demorar mais, se vier, né? Isso, pode ser que essa dependência ela seja dependente por um período de tempo maior. E muitas vezes as mães elas ficam muito preocupadas e muito ansiosas com esse futuro, né? Sempre olhando para o amanhã. E eu sempre digo para as minhas mães, assim, as mães que estão comigo ali na clínica, que a gente precisa
curtir também esse processo e plantando a sementinha dia a dia para que a gente colha os frutos ao longo dos anos, né? E ao longo do processo de intervenção. Mas a mãe atípica, com certeza, vive essa aflição de sempre estar preocupada com esse amanhã. E esse aspecto psicológico é o que precisa ser olhado com atenção, além do que é para as Além outras da mães. criança. Se a mãe não está bem, consequentemente, esse filho também não vai estar. Então, a gente precisa ter um olhar humanizado, de respeito e de empatia por todas as famílias que passam por nós, assim, ao longo desse processo. Com o passar dos anos, o preconceito vai diminuindo, e a gente espera, né? Pelo menos tentamos aqui falar bastante a respeito, justamente para que as pessoas entendam que conviver com o diferente é uma coisa normal. natural, é normal, exatamente. Mas infelizmente ainda existe, né? E aí a gente precisa apelar para todos que tenham essa compreensão. Isso, eu acho que até a abertura que vocês estão dando aqui hoje é super válida, porque a gente consegue, aos pouquinhos, ir combatendo essas situações de preconceito, mostrando, de fato, para a população, de maneira geral, que o diferente é normal e que está tudo bem ser diferente. Que a gente tenha empatia também em situações em que são desafiadoras para essa criança. Essa mãe também fica aflita, situações que às vezes acontecem em mercado, em áreas sociais, para que a gente tenha um olhar de empatia e não um olhar de julgamento para essas famílias. Porque a crítica só vai machucar, não vai contribuir com nada, né, doutora? Exatamente. Muito bem. Sua mensagem, então, para as mamães que estão nos ouvindo e nesse momento em especial para as mães atípicas, o que você gostaria de dizer para elas? Queria desejar um feliz Dia das Mães e que a gente aprenda a ser feliz com as pequenas conquistas, com os pequenos passos, para que a gente curta esse processo, para que ele seja leve e, consequentemente, prazeroso para essa mãe e para essa criança também. Independente de ser ou não uma mãe atípica, né? Total, para todas elas. Então, tá bom. Muito obrigada, né, por você tirar um tempinho aí na sua agenda. A gente sabe que é sempre corrida nesses atendimentos, né, na saúde. Você atende mães, mais especificamente, que tenham esse processo de mãe atípica. Isso. Hoje a clínica, ela atende crianças com e sem deficiência. Eu sou a gestora da clínica, sou psicomotricista. E hoje o nosso público é bem meio a meio. Então, a gente tem ali metade de crianças que precisam de algum suporte nesse neurodesenvolvimento e outras de crianças típicas que vão lá para estimulação também.